Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje vamos corrigir o primeiro simulado da SpaceX. Vamos nessa? Eu selecionei algumas questões que vocês poderiam ter dúvidas, então nos acompanhe. Questão de número 7, abra aí o seu simulado. Na questão de número 7, foi pedido para assinalar a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa. Bom, o que é uma oração coordenada explicativa? Uma oração coordenada explicativa é aquela que acaba construindo a relação de explicação. Normalmente, uma oração coordenada explicativa ela é introduzida por um conector que acaba construindo a ideia de explicação, certo? Então, pediu para assinalar a alternativa em que a gente encontra esse tipo de oração coordenada. Vamos dar uma olhada? Letra A, peço que te cales. Letra B, o homem é um animal que pensa. Letra C, ele não esperava que a mãe o perdoasse. Letra D, leve-a até o táxi, que ela precisa ir embora. E letra E, é necessário que estude. Presta atenção numa coisa muito interessante que a gente acaba analisando nessas alternativas. Sempre há uma oração, introduzida pelo operador que, pela palavrinha que. Então, na letra A, que te cales, na letra B, que pense, na letra C, que a mãe o perdoasse, na letra D, que ela precisa ir agora, e na letra E, que estude. Então, na verdade, a banca quis fazer com que o candidato acabasse por confundir. Até porque você pode ter uma oração coordenada explicativa introduzida pelo conector que, obviamente, construindo a relação de explicação. Então, uma questão dessa seria bastante simples de ser respondida. Por quê? Vamos ao quadro. Dê uma olhada no seguinte detalhe. Então, galera, toda vez que você observar uma oração coordenada explicativa sendo introduzida pela conjunção ou pelo conector que, esse cara pode ser substituído pela conjunção pois. Então, aquele macete que é infalível para a sua prova. Toda vez que você conseguir substituir a conjunção que pela conjunção pois, você vai perceber a ideia de explicação. Consequentemente, aquela oração ela será uma coordenada explicativa, Tá legal? Bom, então em qual alternativa você percebe essa oração em que a palavra que é substituível por pois? Letra D, Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora. Isto é, leve-a até o táxi, pois ela precisa ir agora. Então é uma dica infalível, tudo bem? Então, a alternativa correta, letra D de delta. Próxima questão, pessoal, é a de número 9 do seu simulado. Dá uma olhada aí. Marque a alternativa correta quanto à função sintática do termo grifado na frase abaixo. Bom, você tem um fragmento aí, e dentro desse fragmento você percebe aí um termo grifado. Em Mariana, a igreja cujo sino é de ouro, foi levada pelas águas, águas, melhor dizendo. Então, o termo grifado é o termo cujo. Então, aquela questão de morfossintaxe. Por que é uma questão de morfossintaxe? Porque se você soubesse morfologicamente a classe dessa palavra, identificar essa palavra dentro de uma classe gramatical, você iria, consequentemente, matar a função sintática desse termo. Então, sabemos que a palavra cujo, do ponto de vista gramatical, é um pronome relativo. Tudo bem? E é um pronome relativo que é utilizado nas frases para indicar posse. Certo? Então, já que a palavra cujo funciona como um pronome relativo que indica posse, existe uma classe de palavra da língua portuguesa que acaba indicando posse dentro dos contextos frasais, que são os pronomes possessivos. Todo pronome possessivo, sintaticamente falando, funciona como
Letra A, adjunto adnominal. Detalhe, uma dica infalível. Toda vez que for perguntado a função sintática do pronome relativo cujo, sem sombras de dúvidas, pode marcar que na verdade, um adjunto adnominal. Tranquilo, galera? A de alfa, adjunto adnominal. Próxima questão, número 10. Marque a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, de acordo com as normas gramaticais. Bom, então o uso da vírgula, ele está até relacionado não necessariamente a demarcar uma pausa dentro de uma frase, mas a vírgula também, ela pode inclusive modificar toda a semântica de uma frase. Então devemos ter muito cuidado ao utilizarmos a vírgula. Então ele quer saber aí a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, onde a vírgula foi perfeitamente empregada. Na letra E, na letra A. Ele pediu vírgula ao motorista que parasse no hotel. Letra B, a vida, como diz o ditado popular, é breve. Letra C, da sala eu vi sem ser visto todo o crime acontecendo. Na letra D, atletas de várias nacionalidades, vírgula, participarão da maratona. E letra E, meus olhos, vírgula, devido à fumaça intensa, vírgula, ardiam muito. Então notem que há alternativas que possuem vírgula e que também não possuem vírgula. Então ele quer saber o emprego correto da vírgula, certo? Bom, na letra A ele fez o seguinte. Ele pediu vírgula ao motorista. Então ele cometeu, na verdade, um grande erro aqui ao empregar essa vírgula, certo? Ele separou o verbo do seu complemento. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então ele, na verdade, separou o verbo do objeto indireto com a vírgula, que é considerado um erro, tudo bem? Na letra B, falta, na verdade, na letra B, vírgula, né? Então você deveria ter duas vírgulas. A primeira, a vida, vírgula. Como diz o ditado popular, outra vírgula é breve. Na letra C, da sala eu vi sem ser visto todo o crime acontecendo. Também falta vírgula. Ou seja, da sala, vírgula. Eu vi, vírgula, sem ser visto, vírgula, todo o crime acontecendo. Na letra D, atletas de várias nacionalidades, vírgula, participarão da maratona. Aquele erro mais clássico, né, quanto ao emprego da vírgula, que é separar o sujeito do verbo, que é um erro gravíssimo, por sinal. Então, quem participarão da maratona? Atletas de várias nacionalidades, é o sujeito. Então ele separou o sujeito do predicado com a vírgula, né? Como não tem nenhum termo deslocado aí, você não poderia utilizar a vírgula aí. Então, a resposta aponta para a letra E, né? Meus olhos, vírgula, devido à fumaça intensa, vírgula, ardiam muito. Então a gente percebe aí que existe uma relação de causa, né, que está sendo demarcada pelas essas vírgulas a partir do momento em que se fala, apresenta-se a ideia de devido à fumaça intensa, quer dizer, é um termo que está deslocado aí, né? Então, obrigatoriamente, você tem que utilizar as vírgulas para marcar essa causa. Então, a resposta correta é letra E de eco. Tranquilo? Próxima questão, questão de número 11. Fragmento do texto. Desde 2007, quando foi criado o Ministério das Cidades, identificam-se avanços importantes na busca de diminuir o déficit já crônico em saneamento. As expressões sublinhadas acima desempenham respectivamente as funções sintáticas de... Bom, sintaxe é sinônimo de relacionamento. A partir do relacionamento entre os termos, entre as palavras, eu vou perceber a real função sintática que elas desempenham na frase, na oração. Então ele quer saber aí a função sintática das expressões sublinhadas. No caso, da expressão Ministério das Cidades e da expressão avanços importantes, certo? Bom, então vamos ao quadro para poder detalhar bastante aqui essa análise sintática. Vamos ao quadro. Bom, então vou reproduzir aqui ao quadro essas orações aí, para a gente poder fazer a análise sintática desses termos destacados. Então ele diz o seguinte, ó. Quando foi
criado. Quando foi criado, o Ministério das Cidades, o Ministério das Cidades seria a oração 1, tá bom? E a outra oração a gente encontra o outro termo destacado, né? Ficaria identificavam-se avanços importantes. Avanços importantes. Então ele destacou o termo Ministério das Cidades e avanços importantes. Tranquilo? Então preste atenção. É muito importante, dentro de uma análise sintática, que você tente observar a estrutura da oração, dentro de um sistema SVO, certo? Então, quando você lê quando foi criado o Ministério das Cidades, você percebe que este verbo aqui, ó, aparece iniciando, no caso, a oração. Então, vamos tentar colocar essa oração dentro de uma ordem direta, dentro de uma estrutura canônica, né? Então, ficaria assim, ó, o Ministério das Cidades foi criado. Beleza? E se eu fizer essa pergunta para você aqui, ó, olha lá, ó. Quem foi criado? Resposta: o Ministério das Cidades. Toda vez que eu faço essa pergunta para o verbo, é para descobrir o sujeito da frase. Então, aqui o sujeito, ó. Olha o sujeito. Tudo bem? Então, o sujeito está determinado. Porém, esse verbo aqui é interessante, né? Porque esse verbo aqui, na verdade, essa locução verbal acaba representando a voz passiva. Então, essa oração está na voz passiva. Tudo bem? Então, já que encontramos o sujeito aqui, temos algo bem interessante em relação a esse sujeito, para podermos falar sobre esse sujeito. O que a gente aprende sobre o sujeito? Que o sujeito é um termo da oração, é um termo essencial da oração, que pratica ou sofre ação. Tudo bem? Quando a gente tenta interpretar que o Ministério das Cidades foi criado, chegamos à conclusão de que ele não criou nada. Muito pelo contrário, alguém criou o Ministério das Cidades, certo? Então, o Ministério das Cidades não é o típico sujeito que pratica ação. Então, não é o sujeito. Como você tem uma estrutura de voz passiva, esse é o típico sujeito que sofre ação. Por isso, ele é classificado como sujeito paciente. Certo? Temos aí alguma coisa parecida? Temos. Então, temos aí em algumas alternativas, na verdade, em todas as alternativas temos aí, salvo a letra D, o sujeito aí, a classificação do sujeito paciente. Quando um sujeito, na verdade, sofre ação. Então, já matamos o primeiro. Tranquilo? Agora, na outra oração, você tem identificavam-se avanços importantes. Então, numa análise sintática, como essa aqui, no caso aqui, o verbo é o seu maior guia, o seu maior aliado. Então você tem um verbo identificavam-se, que é pronominal. É um verbo pronominal. Ele é constituído de pronome oblíquo ser. Agora, detalhe. Esse pronome aqui, ó, esse pronome, ele está relacionado a verbo transitivo direto. Ou seja, alguém identifica alguma coisa, alguém identifica algo. Tá legal? Fora que o verbo está na terceira pessoa do plural. Se o verbo está flexionado no plural, significa dizer que ele está concordando com alguém. Com quem que ele está concordando aqui? Com o sujeito, certo? Então, na verdade, esse ser aqui vai ter a função de construir voz passiva. Então, é classificado como um pronome apassivador. Tá legal? Então, notem que o verbo concorda diretamente
né, com um sujeito aí. Né? O sujeito está no plural, né? Olha lá, avanços é um núcleo. Então, esta oração está na voz passiva sintética, porque temos a presença de um pronome apassivador. Vamos tirar a prova real? Vamos tentar transformar essa voz passiva sintética em analítica, que esse cara obrigatoriamente vai aparecer. Ó. Identificavam-se avanços importantes. É a mesma coisa que eu dissesse que avanços, olha lá, ó, avanços importantes são, né? Ou melhor, foram, pretérito imperfeito, né? Foram melhor do que foram, deixa eu melhorar isso aqui, eram, né? Eram identificados. Vamos lá. Quem eram identificados? Isso aqui é o verbo. Quem? Para você descobrir o sujeito. Ó. Quem eram identificados? Resposta. Avanços importantes. Olha lá, ó. O sujeito aparece. Tudo bem? Esse sujeito aqui, avanços importantes, pratica essa ação? Eles identificavam alguma coisa ou eles foram identificados por alguém? Ah, na verdade eles foram identificados por alguém, certo? Embora seja sujeito, esse termo não pratica ação. Então temos um outro exemplo de sujeito. Paciente. Sujeito paciente, certo? Com isso, então, chegamos aí à letra E de eco. Sujeito paciente e sujeito paciente. Tranquilo? Bom, vamos para a última questão aí, pessoal, do simulado, então, que eu selecionei. Questão de número 17. Pediu para assinalar a oração em que o termo ou expressão grifados exerce a função de objeto indireto. Vamos ao quadro? Bom, então você deve ter aprendido aí durante as aulas que, na verdade, o objeto indireto, ele é um complemento verbal. Certo? Ele é um complemento verbal. Se ele é um complemento verbal, ele obrigatoriamente deve estar relacionado a verbo. Então, o objeto indireto, ele é um complemento verbal que está relacionado a que tipo de verbo? O objeto indireto, ele é um complemento verbal que sempre vai estar relacionado a verbo transitivo indireto. Tranquilo? Então, para você matar essa questão aí, bastaria você perceber qual o termo ou expressão grifados está relacionado a verbo transitivo indireto. Vamos dar uma olhada. Cumprimentei-as respeitosamente. Então, o termo aí destacado é o pronome as. Letra B, perderam-na para sempre. O termo destacado é o pronome na. Letra C, amava mais a ele que aos outros. Então, os termos destacados são a ele e aos outros. Letra D, eu culpo a tudo e a todos. Então, os termos destacados são a tudo e a todos. E na letra E, obedeceu-lhe prontamente. Então, o termo destacado é o pronome lhe. Bom, então sintaxe é sinônimo de relacionamento. Se o objeto indireto é um complemento verbal, obrigatoriamente ele tem de estar relacionado a verbo transitivo indireto. Então, qual é o termo aí, galera, que está relacionado a verbo transitivo indireto? Letra E. Porque o verbo obedecer, ele é transitivo indireto. Alguém obedece a alguém.
Esta é a real regência do verbo obedecer. Alguém obedece a alguém. Então, o verbo obedecer, na verdade, é transitivo indireto. Então, a função sintática desse ler é a de ser um objeto indireto. Tudo bem? Na letra A, o pronome as é um objeto direto. Por quê? Ele está relacionado a verbo transitivo direto. Na letra B, perderam-na para sempre. O na é um objeto direto. Por quê? Está relacionado a verbo transitivo direto. Na letra C, a ele e aos outros não são objetos indiretos. Por quê? Está aqui no quadro. O objeto indireto é um complemento verbal relacionado a verbo transitivo indireto. E o verbo amar não é transitivo indireto. Muito pelo contrário. O verbo amar é transitivo direto. Embora esses termos estejam preposicionados, eles não funcionam como objeto indireto. Na verdade, são dois objetos diretos preposicionados. Tudo bem? E letra D, a tudo e a todos não funcionam como objetos indiretos, embora estejam preposicionados. Sintaxe é relacionamento. Então, na verdade, a tudo e a todos estão relacionados a verbo transitivo direto. Eu culpo alguém, eu culpo alguma coisa. Tudo bem? Embora estejam preposicionados, eles vão ser objetos diretos. Todo objeto direto constituído de preposição será sintaticamente um objeto direto preposicionado. É um tipo específico de objeto direto. Tranquilo? Então, verdadeiramente, o gabarito é a letra E de eco. O ler aponta como um objeto indireto. Bom, então chegamos aí ao final da nossa correção do nosso primeiro simulado. Muito obrigado pela atenção de todos e lembre-se sempre que o segredo é praticar. Um abraço, até a próxima.